Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida. Agora nós vamos falar sobre o sistema de remuneração dos agentes públicos. Eu só quero fazer uma rápida padronização com vocês, porque aqui nós vamos focar no aspecto constitucional e alguma coisa ou outra sobre o aspecto doutrinário. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, por exemplo, da legislação específica de cada ente da federação. Por exemplo, eu não vou estudar aqui a Lei 812, porque a Lei 812 tem conceitos diferentes do que a gente vai estudar aqui. Então, cada ente da federação tem o seu respectivo estatuto de servidor e nesse respectivo estatuto nós vamos ter conceitos que são diferentes do que esses que nós vamos estudar aqui ao longo do aspecto constitucional. Aí o aluno pergunta, professor, mas na questão de prova, como é que eu vou saber como que eu respondo? Olha, a questão de prova costuma ser muito simples, porque quando é questão de legislação, né, do estatuto do servidor, ela muitas vezes é expressa e é muito fácil de você perceber que é uma questão da lei X, da lei Y. Normalmente, na própria resolução de prova, você já percebe isso. Agora, quando você percebe que é uma questão mais doutrinária, mais constitucional, aí você segue o que a gente vai explicar aqui ao longo da nossa transmissão. Né? Sempre lembrando, essa parte de agentes públicos na Constituição é uma parte que eu considero importante, mas que não aparece tanto assim em questões de prova. Mas nós vamos mesmo assim trazer a profundidade que eu entendo que é necessária para você estar pronto para responder basicamente qualquer tipo de questão. Então, pessoal, chegando aqui na tela, nós vamos começar a falar então sobre o sistema remuneratório dos agentes públicos. Existe uma expressão que eu vou chamar de remuneração em sentido amplo, para me referir a qualquer forma de pagamento que um servidor público vai receber. Às vezes a gente utiliza a expressão retribuição pecuniária. Por quê? Porque quando você trabalha na administração pública, você recebe um pagamento por esse trabalho, né? Você está estudando para concurso público, seja se você quer um cargo ou um emprego público, sempre pensando no que você vai ganhar se obtiver a aprovação no concurso público. Então nós queremos ser remunerados não só por vontade, mas muitas vezes por uma questão de necessidade. E quando eu falo de remuneração, então, eu estou falando de qualquer espécie que venha a ser utilizado, qualquer nome que seja dado, aquilo que o agente público vai receber pelo exercício do seu trabalho. Então por isso que eu estou chamando aqui, nesse primeiro bloco, de remuneração em sentido amplo, tá? Quando a gente fala de remuneração em sentido amplo, alguns autores acabam falando que essa remuneração em sentido amplo, deixa eu colocar aqui um detalhezinho e vou puxar aqui para vocês, eles utilizam um termo, né, que eles vão chamar de remuneração. Eu falei da remuneração em sentido amplo, então sempre vai vir aqui então a remuneração no seu sentido estrito. Quando nós falamos de remuneração em sentido estrito, normalmente essa expressão remuneração em sentido estrito envolve o que nós vamos chamar aqui de vencimentos do servidor público, né? Você vai ter os vencimentos. E aqui é muito importante eu colocar para vocês vencimentos com S, tá? Vencimentos com S e você já vai entender o porquê. E também envolve os salários. Qual que é a diferença de vencimentos com S e de salários? Porque quando nós falamos de vencimentos com S, ou esse plural com S, você vai entender já já o porquê. É porque eu estou falando de vencimentos que não é só o vencimento básico, mas também outras parcelas que eventualmente o servidor público venha receber. E salários, normalmente, nós utilizamos para designar aquilo que você recebe quando você é um empregado público. Então esse seria o sentido de remuneração em sentido estrito, para tratar tanto dos vencimentos quanto dos salários que o servidor público recebe. Além da remuneração em sentido estrito, nós vamos ter uma outra coisa, que eu vou colocar aqui uma linha para vocês. E essa outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês, nós vamos chamar de subsídios. Professor, o que são os subsídios? O subsídio, ele é uma forma de pagamento que é fixada normalmente na Constituição Federal e é pago em uma parcela única. Você já teve a oportunidade de abrir na internet
um pagamento de determinada carreira no serviço público, a maioria das carreiras, quando você vai ver a forma como compõe aquilo que o servidor recebe, tem lá um vencimento básico, um adicional disso, um adicional de não sei o que lá, um adicional de não sei o que, e você começa a olhar aquilo, você começa a ficar maluco, tipo pensando, cara, o que é isso tudo? E aí vai dar um valorzinho lá no final. Esse sistema, que tem várias parcelas, é chamado de sistema remuneratório. E basicamente no Brasil nós temos dois sistemas, o remuneratório, que é conforme eu coloquei aqui em cima, e o sistema de subsídio. O sistema de subsídio ele foi instituído basicamente pela emenda 19 de 98, para tentar acabar com aquelas burlas que a galera fazia para poder causar assim os chamados super salários. Infelizmente, mesmo com essa reforma não foi possível, ou não conseguiram acabar com esse tipo de prática. Mas quando nós falamos de subsídios, então, normalmente nós estamos falando daquilo que os políticos recebem. Se você entrar na internet agora e procurar quanto que ganha o presidente da República, você vai ver que normalmente vai ter lá subsídio. E aí vai ter um valor único. Ah, professor, mas no caso tem mais uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Aí aqui já entram aquelas parcelas indenizatórias e outros benefícios assegurados constitucionalmente, né? Que daí vai entrar num outro departamento, numa outra discussão que a gente vai fazer oportunamente. Mas o geralzão, o que ele ganha mesmo mês a mês, é fixado numa parcela única. Então, subsídio, parcela única. Remuneração, normalmente são vários blocos, vários pedaços que vão formar o total que o servidor ou o agente público vai perceber. Já falei então para vocês o que é o subsídio. Agora eu vou colocar aqui o que normalmente acontece em relação ao que o servidor público vai receber. Quando você fala de um servidor público em geral, ele vai perceber aqui um negócio que nós vamos chamar de vencimentos. E mais uma vez o destaque para o S do plural, porque existe um motivo para esse S aqui. E esses vencimentos, ele vai ter tanto aquilo que nós vamos chamar de vencimento básico, que é a parcela básica que o servidor percebe. Além desse vencimento básico, nós vamos ter as diversas vantagens que o servidor público vai perceber. Além dos vencimentos, eu vou colocar os demais conceitos e depois eu volto para explicar a diferença de cada um deles para vocês. Você vai ter o que a gente vai chamar de vencimento, agora sem o S. Esse vencimento sem o S também é conhecido como vencimento básico. E esse vencimento básico é aquela retribuição pecuniária que o servidor recebe pelo desempenho do exercício das atribuições. Então eu vou chamar ele assim, ó, de parcela básica, e essa parcela básica é a parcela básica do que o servidor recebe, que é devidamente fixada em lei. Calma aí que nós já vamos chegar à consolidação de todas essas informações. Enquanto isso, você vem anotando aqui junto comigo. E existe uma outra expressão utilizada, e essa daqui é fácil da gente pegar, que é a expressão chamada de vantagens pecuniárias. As tais vantagens pecuniárias correspondem àqueles benefícios que eventualmente o servidor público pode receber. Então são parcelas que o servidor público vai receber, e essas parcelas são acrescidas, são adicionadas ao vencimento básico do servidor, que é pelo exercício das suas atribuições. Então são parcelas acrescidas ao vencimento do servidor, em virtude de condições especiais, por situações, vou colocar assim, ó, por situações especiais. Falta o último item que eu vou colocar aqui, e aí a gente começa a fazer toda a explicação. O último item que falta, eu já mencionei lá em cima, que é o que a gente vai chamar de salário. Pessoal, quando a gente fala de salário, nós estamos falando da retribuição pecuniária que o servidor recebe em virtude de uma relação de emprego público. Então, salário é o que percebe o nosso
empregado público. Opa, professor, bacana. Agora começa a me explicar cada um desses negócios, porque você escreveu um monte de negócio no quadro e eu não estou entendendo bolufas. Olha, remuneração no sentido amplo é algo geralzão. É qualquer coisa que o servidor está recebendo, falou em dinheiro, é remuneração em sentido amplo. Esse é o primeiro conceito, então bem simples de pegar. Nós utilizamos a expressão remuneração, no sentido estrito dessa expressão, para tratar daquilo que os agentes públicos costumam receber, né? Pode ser os seus vencimentos ou os seus salários. Aqui eu só tirei de fora o subsídio. Por quê? Porque eu estou dividindo os nossos dois sistemas, o sistema remuneratório e o sistema de subsídio. Então, a remuneração em sentido amplo envolve o sistema remuneratório e o sistema de subsídio. O sistema remuneratório trata então daquele sistema em que você tem os vencimentos, que são aquelas diversas parcelas que se penduram para dar um valor final, e o salário, que é o que ganha o empregado público. Beleza. Remuneração em sentido amplo, remuneração em sentido estrito, subsídio. Remuneração em sentido estrito. Tem os vencimentos e tem o salário. Pronto, fechei os dois grandes sistemas que a gente tem de remuneração. Esse que é o escalonamento que a gente faz. Agora vamos falar individualmente de cada um deles. Subsídio. Subsídio é fixar em parcela única. A ideia do subsídio é impedir que fiquem colocando um monte de pedacinho, 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 até chegar a um valor final. Primeiro ponto. Quando nós falamos do sistema de vencimentos, que é o que se aplica a boa parte ou a maior parte dos servidores públicos, vencimentos com S no final, é aquele sistema que você tem vários pedacinhos para formar o total. Você tem o vencimento básico e as parcelas pecuniárias. Então, o vencimentos, ele envolve tanto o vencimento básico quanto as vantagens pecuniárias. Então, esse aqui é o gênero do qual esses dois aqui são espécies. O vencimento básico é a parcela básica que é fixada em lei e as vantagens são aquelas que o servidor vai receber em virtude de condições especiais. Né? O servidor da segurança pode ganhar um benefício específico para a área de segurança, quem faz controle externo ganha um específico do controle externo e assim sucessivamente até a gente fechar todo o nosso bloco. E o salário é o que nós pagamos aos empregados públicos. Alguém pega e levanta, professor, está errado, eu acabei de ler a aula da Lei 812 e na verdade não é bem por aí. Por exemplo, na Lei 812 os conceitos são diferentes, porque vencimentos que eu estou vendo com S aqui, lá na Lei 812 seria o que ele chama de remuneração, por exemplo. Então às vezes você só tem que ficar um pouquinho atento com isso. Isso aqui, esses conceitos, eles são fundamentais para as questões de prova? Normalmente não, né? Normalmente esses conceitos aqui, eles não caem nas questões de prova de forma literal. Por quê? Porque isso aqui envolve um pouquinho Constituição, um pouquinho doutrina e os conceitos não são 100% pacíficos. Então os avaliadores eles acabam fugindo da cobrança disso. Só que eu trouxe aqui no começo da aula para você começar a entender o restante dos assuntos que nós vamos explicar daqui para frente. Isso aqui é fundamental para a gente chegar lá na frente e entender nos demais assuntos que nós vamos avançar. Então, a partir de agora, nós começamos valendo os dispositivos da Constituição Federal. Olha só, quando nós falamos da Constituição Federal, nós temos a tal da fixação da remuneração dos agentes públicos, né? Então, em geral, o que o servidor público vai ganhar. E a Constituição diz assim, ó, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º, deixa eu só voltar uma coisa antes de eu avançar na leitura. Né? Eu falei para vocês assim, ó, primeira coisa, né? As 3 pressupostos para a gente poder avançar na nossa aula. Primeiro ponto, aqueles conceitos servem para ajudar a gente a compreender os assuntos daqui para frente. Não costumam cair tanto em questões de prova, mas é importante para a gente entender os conceitos daqui para frente. Segundo ponto, esses conceitos eles variam e não se confundem com o conceito que você vai encontrar na legislação. Esse é o segundo aspecto. Terceiro ponto, apesar de eu ter explicado aqueles conceitos e falar para vocês que eles são importantes para a gente compreender os demais assuntos, não fique se prendendo às vezes 100% aos conceitos. Por quê? Porque você acha que um senador, um deputado, quando ele elabora um projeto de emenda à Constituição ou um projeto de lei, ele vai ler a doutrina, o detalhe, não que não faça, alguns até fazem, mas você acha que ele vai ver o detalhe para utilizar esses termos sempre de forma técnica? É óbvio que não. Então, às vezes, quando nós vamos lendo a própria Constituição ou a legislação, esses conceitos acabam dando uma misturada. Então, a gente tem que entender o geral, apesar de não se prender 100% aos conceitos. Agora, nós vamos trabalhar os assuntos da Constituição. Olha só,
A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados, aí aqui é o primeiro destaque que eu quero fazer para vocês, por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, e assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. São esses temas do inciso 10 do artigo 37 que eu quero começar a estudar agora em detalhes aqui com vocês. Primeira coisa que a Constituição vai nos exigir é que a fixação do vencimento dentro da administração pública ocorra por intermédio de uma lei específica. Às vezes o pessoal pergunta, professor, o que quer dizer lei específica? Pessoal, lei específica, sempre que a Constituição utilizar só esse termo, na verdade a Constituição está se referindo a uma lei ordinária, cujo propósito seja tratar justamente do assunto X ou do assunto Y. Então você tem uma lei que está tratando de uma reestruturação de uma carreira e essa própria lei vai fixar a remuneração desses agentes públicos ou o subsídio desses agentes públicos. Essa lei, ela tem que observar aquilo que a gente chama de iniciativa privativa, também chamada de iniciativa reservada. Como assim iniciativa reservada? Porque funciona da seguinte situação. Imagina que você é um servidor público que trabalha na Receita Federal. Aí você está querendo você e os demais servidores estão querendo um aumento. E aí vocês começam a pressionar o Poder Executivo e o Poder Executivo não encaminha o projeto de lei para dar o aumento. Mas aí teve um auditor da Receita que foi eleito deputado. Aí ele vai lá e, para atender ao interesse da sua categoria, ele mesmo apresenta um projeto de lei propondo uma reestruturação e a concessão de um aumento da remuneração dos auditores da Receita Federal do Brasil. Esse projeto de lei, ou essa lei que eventualmente seja aprovada, ela será inconstitucional por vício de iniciativa. Por quê? Como a gente está falando de servidor da Receita Federal, que está dentro do Poder Executivo Federal, quem tem que propor o aumento para eles tem que ser o presidente da República. Da mesma forma, se você pega servidores do Poder Judiciário, não pode o deputado apresentar um projeto de lei para aumentar a remuneração dos servidores do Poder Judiciário. A iniciativa desse projeto de lei cabe ao próprio Poder Judiciário, conforme eu vou explicar aqui para vocês. Então, isso que é a iniciativa reservada. De forma bem resumida, o aumento para os servidores do Executivo tem que ser iniciado pelo chefe do Executivo. O projeto de lei tem que ser encaminhado pelo chefe do Poder Executivo. Se são servidores do Legislativo, o projeto de lei tem que ser enviado pelo próprio Poder Legislativo, seja pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, e aqui a gente teria um detalhezinho específico da forma de tramitação disso. E por fim, quando nós chegamos ao Poder Judiciário, o aumento para os servidores do Judiciário, estou falando aumento, mas eu quero me referir à fixação da remuneração dos subsídios. Tem que ser de iniciativa do próprio Poder Judiciário. Mas aqui no Poder Judiciário, cada tribunal superior teria sua própria iniciativa. Então vamos lá, tem que observar a iniciativa reservada. Isso significa o seguinte: essa iniciativa pode ser reservada do Executivo para os servidores do próprio Poder Executivo, vai ser da própria Câmara, porque no âmbito federal, como é bicameral, nós separamos, Câmara dos Deputados e Senado Federal, cada um com iniciativa para os seus servidores. E aí, por fim, os nossos tribunais superiores, Então, STF, STJ e por aí vai. É lógico que pode ter um detalhe ou outro, conforme a composição da carreira, só estou falando genericamente seguindo a Constituição Federal. E aí você faz o equivalente nos estados e também nos municípios, Então, no estado, por exemplo, para aumentar a remuneração no Poder Judiciário, cabe a iniciativa ao Tribunal de Justiça competente.
Tem um detalhe que eu quero colocar para vocês que é uma exceção a essa regra aqui, tá? Essa exceção que eu vou colocar aqui para vocês é um caso específico do subsídio, porque aqui é regime de subsídio por determinação da Constituição Federal. E aqui eu estou falando do subsídio de quem? Do presidente da República, do vice-presidente da República, estou falando dos senadores, estou falando dos deputados federais e, por fim, eu estou falando dos ministros. Quando eu falo de ministros aqui, são os ministros de Estado, tá? Os ministros como auxiliares imediatos do presidente da República. A fixação do subsídio dessa galera aqui acontece por intermédio de um negócio que é chamado de decreto legislativo. Professor, por que isso é importante para mim? Por que eu tenho que saber que é um decreto legislativo? Porque quando você fala de decreto legislativo, o decreto legislativo é de competência do Congresso Nacional. E tem mais um detalhe. Além de ser de competência do Congresso Nacional, o decreto legislativo, ele tem força de lei, ele é um ato normativo primário, está enumerado na Constituição Federal, mas não segue o mesmo trâmite que as leis ordinárias e leis complementares. O decreto legislativo, ele não pode ser vetado pelo presidente da República. Então, só para você conseguir entender onde que nós queremos chegar, se os deputados chegarem no final do seu mandato, né, e quiserem alterar o seu subsídio para a legislatura subsequente, e eles quase sempre fazem isso no final de mandato, infelizmente, esse projeto não poderá, ou esse decreto legislativo, não vai se submeter a veto do presidente da República. Isso aconteceu, eu sempre lembro desse caso, porque eu lembro uma vez que isso aconteceu, e não tem segredo. A cada 4 anos, normalmente isso acontece. Às vezes pula uma, mas não pula outra. Eles vão lá e aumentam o subsídio para a próxima legislatura. E aí sempre vem aquela ideia, né? Porque é um negócio que acontece aos 45 do segundo tempo, numa sessão que não estava convocada, e é convocada no meio da tarde, eles se reúnem e aumentam. Aí depois que eles aumentam e já promulgam o negócio lá, aprova o treco todo, aí a imprensa cai em cima, né? E aí quando chega o presidente da República, ele fala, ó, eu não concordo, mas eu não posso vetar. E de fato é verdade, né? Acontece isso sempre, né? E aí isso aqui é uma forma de você memorizar isso. Então, presidente da República, vice-presidente da República, senadores, deputados federais e ministros de Estado, a fixação do subsídio ocorre por meio de decreto legislativo. Esse decreto legislativo ele é aprovado pelo Congresso Nacional e não se submete a veto do presidente da República, tá? Só que não confunda com o ministro do STF, que a gente vai ver daqui a pouco que o ministro do STF é outra história, conforme nós vamos colocar quando falarmos do teto constitucional remuneratório. Fechei a primeira parte e agora eu vou para a segunda parte. Na segunda parte, nós vamos conversar sobre a revisão geral. Esse assunto aqui é bem importante para a gente, tá? Anual. Professor, o que é essa história de revisão geral anual? Olha, nós vimos ali no finalzinho daquele dispositivo que é assegurada aos servidores públicos a revisão geral anual. Essa revisão geral anual, ela é prevista então para ocorrer na mesma data, né? Não dá para saber exatamente o que ele quer dizer com mesma data, mas eu entendo que é para todo mundo a partir do mesmo dia. Então, para todos os servidores que vão ser beneficiados. Essa na mesma data, além de ser na mesma data, é sem você diferenciar os índices que irão ser aplicados aos servidores públicos em geral. O que eu quero dizer aqui é que é o seguinte: você não pode conceder uma revisão geral anual e dar um reajuste de 5% para o Legislativo, 10% para o Judiciário e 3% para o Executivo. Não pode. Ele tem que ser único, na mesma data e sem distinção de índices. Vai valer de forma uniforme para todo mundo, seja para o Executivo, para o Legislativo ou para os demais órgãos. E o próprio nome fala, né? Revisão geral anual. Então isso aqui deveria ocorrer uma vez por ano. Deveria ser
anual. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou falando sempre o deveria e não o deve. Pessoal, é importante você entender a natureza da revisão geral anual. Porque a revisão geral anual, ela não é um aumento na remuneração. Ela não é aquele tipo de aumento normal. Ela também não é uma reestruturação, por exemplo, de uma carreira, de um cargo público. Por que eu estou falando isso? Porque o que acontece aqui é que muitas vezes você vê as categorias de servidores públicos fazendo uma pressão e sempre a ideia da categoria, sempre o argumento, é dizer que não recebeu aumento há tanto tempo e por causa da inflação eles perderam o poder de compra. Isso acontece o tempo todo. Os servidores públicos vão lá e falam, ó, nós estamos há 5 anos sem ter a nossa revisão geral anual, então nós estamos querendo o aumento apenas para recompor o nosso poder de compra em virtude da inflação. Ok, os servidores públicos fazem isso, mas quando isso é concedido individualmente para os auditores X, para os analistas Y, para os técnicos W, isso não é uma revisão geral anual. Isso, na verdade, é uma reestruturação da carreira, isso é um aumento, isso é algo individual. Então, por exemplo, eu como auditor de controle externo, pode ser que a minha categoria de servidores peça uma reestruturação na carreira porque há tanto tempo a gente não tem esse tipo de reestruturação. Se o presidente do Tribunal de Contas concordar, e aqui é importante até para complementar a questão da iniciativa reservada, porque nos órgãos autônomos, como o autônomo entre aspas a expressão aqui, Tribunal de Contas, Ministério Público e por aí vai, eles encaminham o próprio projeto também para as suas respectivas áreas. E aí se o Tribunal de Contas enviar um pedido lá para dar um aumento para a gente, isso não é revisão geral anual, porque isso foi específico para os auditores de controle externo. Quando a gente fala de revisão geral anual, é um negócio que vai valer para todo mundo. Então, por exemplo, chega o prefeito e envia para a Câmara Municipal uma proposta de lei para revisão geral anual. Se aprovado, vai valer para todo mundo ali da administração pública, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Se o governador de estado envia um projeto de revisão geral anual, isso vai valer para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público do Estado. Vai valer para todo mundo naquele estado. Se algum dia o presidente da República encaminhar um projeto de revisão geral anual, vai valer para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para todo mundo. Isso é a revisão geral anual. Por isso que eu digo que ela não é um aumento. Na verdade, o propósito da revisão geral anual é basicamente atualizar o valor em virtude da inflação. Aqui, como não é um aumento específico para cada carreira, nós também vamos ter a iniciativa reservada. O que é a iniciativa reservada? A iniciativa para enviar o projeto de lei. Só que aqui a iniciativa reservada, ela vai ser privativa, vai ser específica, melhor dizendo, do chefe do Poder Executivo. Então, por exemplo, no âmbito federal, quem encaminha esse projeto de lei é o presidente da República. No âmbito dos estados, os governadores. No âmbito dos municípios, cabe aos prefeitos municipais. A questão é o seguinte, a Constituição Federal é categórica. Ela fala que é assegurada aos servidores públicos, a gente pode até voltar aqui, em cada caso, assegurado a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Mas a gente sabe que a Constituição Federal, ela prevê uma série de direitos e às vezes ela não prevê os meios para se concretizar esse tipo de direito. Por exemplo, todo mundo tem direito à saúde, mas infelizmente a nossa saúde não funciona tão bem assim. Então o STF foi chamado a se pronunciar sobre o seguinte, olha, imagina que o presidente da República, o governador ou o prefeito municipal, não enviem ao Poder Legislativo, já que a iniciativa é reservada deles, então eles têm que enviar, não pode um deputado, um senador, um vereador, eles não podem apresentar esse projeto. E aí se o chefe do Executivo não apresenta, os servidores públicos não terão a revisão geral anual. A pergunta é, se o servidor público não recebe a revisão geral anual, ele pode interpor uma ação judicial
pedindo uma indenização por não ter recebido a revisão geral anual? Ou, vamos ser mais simples, se o servidor não recebe a revisão geral anual porque não foi enviado o projeto de lei, ele pode entrar com uma ação judicial pedindo para que o judiciário conceda a revisão? A primeira pergunta já é não. Por que não? Porque não cabe ao Poder Judiciário, inclusive tem súmula do STF sobre esse assunto. O Poder Judiciário não tem função legislativa. E como não tem função legislativa, o Poder Judiciário não pode conceder aumento para os servidores públicos sob argumento de isonomia, sob argumento de revisão geral anual, etc. e tal. Então, conceder a revisão, o Judiciário não pode. Tá, ok, não pode. Mas já que ele não pode conceder a revisão, eu poderia pedir uma indenização correspondente por aquilo que eu não tive de atualização? Veja que é diferente. Na revisão, o judiciário vai dar a revisão, ele vai atualizar o valor. Na indenização, ele não atualiza o valor, mas manda indenizar o valor que o servidor não recebeu de diferença. Também não pode. O STF foi chamado a se pronunciar sobre esse caso aqui, em um caso com repercussão geral. E concluiu ao final do julgamento que não é obrigatória a concessão da revisão geral anual. Pode ser que no final ou a cada período o chefe do Poder Executivo apenas envie uma justificativa explicando por que ele não está concedendo a revisão geral anual. Isso aqui foi trabalhado em uma repercussão geral recente, em que o STF disse o seguinte: o não encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Aí, às vezes, alguns alunos me perguntam: professor, e se ele não enviar o projeto e nem apresentar a justificativa, o que acontece? Olha, a Constituição Federal, o STF não falou nada. Não existe uma explicação do que acontece. Esse aqui é apenas aquele tipo de decisão em que o STF emite, em que ele apenas dá assim, não envia, mas pelo menos justifica o negócio. Na prática, eu acredito, esse é o meu ponto de vista, que se ele não justificar, também não vai acontecer nada. Se depois questionar ele, ele pode apresentar uma justificativa posterior, por exemplo. Mas isso não é relevante para fins de prova, nem é para anotar isso que eu falei agora no final. Apenas saiba a tese. Qual que é a tese? A tese é a concessão da ausência de remessa de projeto de lei para a concessão de revisão geral anual não gera direito à indenização. E basta que o chefe do executivo encaminhe uma justificativa para isso. O que acontece se ele não encaminhar não nos interessa, porque não tem resposta para isso. Só interessa para a gente o que nós temos resposta, que é o que foi trabalhado aqui na nossa aula. Vamos resolver aqui uma questão inédita. O chefe do executivo deve enviar anualmente ao Poder Legislativo proposta de revisão geral anual, sob pena de ensejar direito aos servidores públicos de pleitearem indenização por violação a um direito subjetivo consagrado na Constituição Federal, independentemente de justificativa. Nós vimos que esse quesito está errado, né? Porque ele não é obrigado a encaminhar o projeto de revisão geral anual, bastando apenas enviar uma justificativa dos motivos que impediram a concessão ou o encaminhamento desse tipo de projeto. Com isso a gente fecha esse bloco inicial sobre o sistema de remuneração dos agentes públicos.